Pausa estratégica, Cris, será que é normal? Faz parte da rotina do empresário? Eu acredito que não é uma normalidade, Campa. Mas deveria ser. Pausa estratégica, para você tirar uma pausa, ocupar o lugar lá no estratégico de sua empresa, fazer a empresa ter muito mais lucratividade e funcionar sem depender de você. Eu sou Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. Acontece assim, no geral, no dia a dia, a gente percebe que o que o empresário está fazendo? Baixa a cabeça, faz o que tem que fazer, trabalha, passa os dias, um dia após o outro, e vai tocando aquele negócio daquele jeito e não para pensar um negócio. E isso prejudica algumas coisas do dia a dia da empresa, porque tem muito empresário que chega até nós que reclama da sobrecarga de trabalho, de todo mundo ficar chamando o tempo todo. E a gente vai falar muito a respeito disso hoje. Com certeza. É que acontece assim, justamente essas reclamações que você falou de ter que trabalhar muito, ter que fazer o trabalho de funcionário, o funcionário está chamando o tempo inteiro, é justamente por falta dessas pausas estratégicas, falta de olhar com atenção para o negócio, olhar para a rotina, olhar para o que está acontecendo, olhar para o caminho, para onde que a gente vai, né? Exatamente isso. E é nisso que a gente vai trabalhar muito hoje, né, Campa? E qual é o assunto que a gente escolheu hoje? É entender exatamente o que é a pausa estratégica, por que ela existe e qual é a função dela no dia a dia da tua empresa. Exatamente. Porque a grande realidade é que quando a gente está ali naquele modo piloto automático, fazendo as coisas, tocando o negócio, a gente não está parando para olhar, mas peraí, será que a gente está indo para aquele lugar, para aquele caminho que a gente quer? Mas sabe o que é o pior? É que nesse corre-corre, nessa agitação toda de ali simplesmente tocando, muita gente não para nem para pensar. Onde que nós vamos? Onde é que a minha empresa vai parar? Qual é o rumo que eu quero? Quais são os resultados? Quais são as metas? E é ali que a gente vê tanto empresário chegando para nós e dizendo assim, nossa, eu precisava formatar a minha empresa para que ela funcionasse sem depender de mim. Eu precisava que as pessoas conseguissem trabalhar no seu dia a dia sem precisar ficar me perguntando coisa ou com comandos para que as coisas aconteçam, as entregas aconteçam, o dia a dia da empresa rode. E é nisso que a gente mais se preocupa, não é, Campa? No dia a dia da empresa, a gente poder fazer com que flua, com que ande, com que a empresa realmente tenha ritmo e que funcione sem depender do dono. E querendo ou não querendo, ser muito mais lucrativa por não depender do dono. Pois é, mas quando você pega esse ponto a empresa funcionar sem depender do dono, é algo que as pessoas olham, puxa, mas isso parece um negócio meio utópico. Não tem como isso acontecer. Por quê? Eu tenho que estar em cima, tenho que estar olhando, tenho que estar acompanhando. Aí você começa a pensar, né? Eu sempre trago à tona, assim, para o pessoal esse pensamento. Tá, mas vamos pensar naqueles grandes negócios. Aqueles que têm filiais, que tem muitas e muitas pessoas. Será que o dono está ali em tudo, o tempo inteiro? Está ali acompanhando? Impossível. É impossível. É impossível. Não tem como. Não tem. Mas aí ele tem gerentes, tem, realmente. Mas antes disso acontecer, ele fez pausas estratégicas para pensar como isso poderia rodar sem a presença dele. E no dia a dia, depois que a presença dele já não é indispensável dentro da empresa, as pausas estratégicas são para melhorar a empresa, fazer com que ela tenha maior lucratividade, com que as pessoas que estão lá dentro realmente funcionem cada vez melhor, sem depender de uma pessoa única dando comandos, ou de gerentes, ou de... Ela tem que saber o que é o trabalho dela no dia a dia. E é ali que esse incentivo, essa questão de você estar olhando a estratégia da empresa faz com que tudo ande cada vez melhor. Exatamente. E o interessante é assim, agora refletindo sobre justamente o tema de hoje, sobre pausa estratégica, Cris, eu estava me lembrando assim, de nós, né? Sim. Quando a gente começou lá em 1900, lá vai pedrada, né? 1993, nossa primeira empresa, né? Faz tempo, hein? Puxa, eu acreditava de verdade que ser empresário era baixa a cabeça, faz o que tem que fazer, é o primeiro a chegar. Olha só, eu tinha orgulho de chegar antes de todo mundo, de ligar as luzes, de arrumar o café, de preparar tudo, de abrir as janelas. Eu tinha orgulho disso. Dava vergonha para mim, muitas vezes, chegar na empresa depois de algum colaborador. E pior, sair antes do último. Se alguém ficasse até tarde, eu tinha que ficar.
que dava vergonha. Então, parar em pensar durante o dia, parar um pouquinho para pensar um negócio, era algo impensável para mim. Cara, o que o pessoal vai pensar? Em vez de estar trabalhando, tá ali parado. E sabe do que eu tinha vergonha, Campa? Fala. Eu tinha vergonha de alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber. Eu tinha que ser o Google da empresa. Eu tinha que ser a pessoa que mais sabia. Porque daí eu tinha orgulho de dizer, meu Deus, eu tenho resposta para tudo, por isso que eu sou empresária. Eu sou admirada, né, por tudo. Eu sou admirada, por isso que eles estão aqui trabalhando comigo, porque eu sei mais do que eles. Nossa. Hoje eu tenho vergonha de falar isso, na verdade. Mas aí você pensa o seguinte, né? Tá bom, você tem que dar resposta para todo mundo. Mas sem a pausa estratégica, em que momento as pessoas vão se virar a terem suas próprias respostas? Eles não vão ter as próprias respostas, porque eles, se fosse daquela experiência que eu tive, que eu posso falar do que eu senti na minha pele, eles nunca iriam ter a resposta deles, porque eles estariam dependendo de mim. Eles estão esperando a minha resposta para eles poderem fazer as coisas deles. E quanto mais gente, tu lembra disso? Quanto mais gente a gente tinha dentro da empresa trabalhando, dizia, bom, tô sobrecarregada, você estava sobrecarregado. Aí a gente contratava mais gente. Quanto mais gente a gente tinha dentro da empresa, mais a gente trabalhava. Mais sobrecarga, lógico. Aí quando via, tinha 4, 5, 6, 10 dentro da nossa sala perguntando alguma coisa. E isso era aquela sensação assim, meu Deus, quanto mais gente eu tenho, mas eu tenho que trabalhar. Mas aí, entre ter essa sensação de quanto mais gente eu tenho, mais eu tenho que trabalhar, qual era a sensação que a gente tinha lá no começo? Sem eu, esse negócio não anda. Eu sou o cara, eu sou poderoso, eu sou a pessoa que mais sabe aqui. Né? Mas é um orgulho extremamente bobo um negócio desses, porque leva ao que isso? Então você contrata a gente para entregar resultado, para fazer, mas você tem que estar ali dando o caminho. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar cobrando. Qual é o sentido de ter uma empresa assim? Sabe o que leva uma empresa assim? É uma coisa que aconteceu com a gente. Lembra aquele ano que o Bruno era pequeno ainda? E que a gente teve que tirar 2 férias? Hoje eu vi as fotos dessa época aqui. 2 férias. Eu e ele, você e ele, né? Sim. Eu tirei um tempo de férias, só eu e o Bruno, sem você. E você teve que tirar outro tempo de férias sozinho com o Bruno. Aonde que a gente vai levar? Uma empresa que escraviza o próprio empresário, não deixa o empresário fazer aquilo que é o mais básico. Todo funcionário tem direito a 30 dias de férias, o empresário vai lá, não pode tirar uma semana em família, porque senão não tem ninguém para dar comandos para a equipe. Para, como aconteceu com a gente. Parava a empresa, seus dois. E a gente achava que era normal. Achava que é normal. Esse eu posso dizer que é o maior problema hoje. É onde eu mais pego resistências. Até mesmo as pessoas que entram nos nossos programas, ali, seja no Stratis, é onde mais pega a resistência. O que as pessoas querem? Se eu perguntar assim, qual é o recurso principal que você quer? A resposta é tempo. Tempo. Só que o seguinte, tempo é igual a dinheiro. Para eu ter mais tempo, eu tenho que fazer o quê? Investir meu tempo. Só que investir o meu tempo do jeito certo. E aí as pessoas entram no programa, entram no Stratis, chegam lá e dizem assim, mas é que eu tô sem tempo para fazer isso. Eu tô sem tempo para parar. Cara, para um pouquinho. Para aí meia hora. Tira uma pausa para você pensar o teu negócio, para você mudar a organização, mudar a gestão, para você entender o que está acontecendo. Não, eu não tenho tempo. Se eu parar, meu negócio para. Mas não faz sentido para mim isso, Campa. Como é que se você parar para pensar o negócio, para desenvolver ele, para fazer ele ficar melhor, mais estruturado, vai tirar o tempo do empresário de fazer coisas operacionais que qualquer um da equipe deveria estar fazendo, e aí ele tem que fazer aquele trabalho operacional ou tá ali acompanhando, né, microgerenciando os empresários, os funcionários, para que eles possam fazer aquele trabalho do dia a dia, e não sobra tempo para eles poderem fazer aquilo que é o trabalho deles, que é fazer a estratégia da empresa, liderar as equipes, fazer aquilo que é o básico. Então, por que tem funcionários? Mas então, vamos pensar assim, ó. O que é um conceito de uma empresa no meu ponto de vista? Um conceito de uma empresa é você ter uma estrutura, você ter uma organização e você ter pessoas para entregar resultados, para fazer aquilo. Ou seja, você tem uma estrutura à tua disposição para render, para produzir. Esse é um conceito de uma empresa.
Diferente disso, o que é? Uma pessoa que é autônoma. E tá tudo bem, eu quero ser autônomo, quero trabalhar por conta, quero trabalhar sozinho. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Entende? Mas aí o que acontece? Aí o camarada contrata pessoas, mas ele continua sendo autônomo. Ele continua fazendo como se estivesse sozinho. Eu não vejo muito sentido nisso. Não, de jeito nenhum. E aí empresa é empresa. Eu presa é autônomo. É. Aí ele não pode dizer que tem uma empresa, só pode dizer que tem um CNPJ. Tem um CNPJ, exatamente. O conceito é completamente diferente. Porque no momento que você decide, eu vou abrir uma empresa, a base de uma empresa tem uma equipe. Uma equipe que faz as coisas e que não sobrecarrega quem é os sócios da empresa. Total. É óbvio que quando você começa uma empresa, e quando tu vai começar a empresa, você não vai começar de cima, do alto, né? Você vai começar pegando junto com a equipe, contratando os primeiros, entendendo os primeiros processos, entendendo como é que funciona todas as coisas, entendendo aquelas pessoas ali que você vai liderar depois, de forma humanizada, de forma bonita. Mas no começo eu botar a mão na massa junto. Aí sim, tá certo. Agora, se a empresa, chega empresário para nós que tem 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de empresa tendo que botar a mão na massa, mais do que os próprios funcionários. Isso é um erro. Isso é uma empresa que está doente. Porque enquanto esse empresário não tomar consciência de que ele precisa efetivamente tomar as rédeas da sua empresa, deixar a equipe fazer o trabalho de equipe e ele fazer o papel de empresário, aí o negócio não vai andar, não vai fluir e ele vai ter a síndrome de lençol curto, que é quando ele tenta fazer uma coisa, ele ajuda a equipe comercial... Tapa furo, empresário tapa furo. Ajuda a equipe comercial, descobre a equipe lá de instalação. Ajuda a equipe que compra, aí descobre a equipe de venda e descobre o financeiro. Então é ele para tudo. É como se ele tivesse 30 braços, né? Aí que entra assim, ó, lá no começo, né? Você falou essa história, quando começa, não, beleza, colocar a mão na massa, maravilha. Mas aí vem as primeiras contratações. Sim. Nessas primeiras contratações já começa errado. Quer ver por que começa errado? Porque qual que é a ideia das primeiras contratações? Vou contratar alguém para me ajudar. Ah, sim. Entende? Então alguém que vai me dar uma mão nisso aqui. Aquilo que eu não quero fazer, que eu acho chato, vai lá e faz para mim. Mas continua fazendo aquelas tarefas operacionais que na cabeça dele é o coração do negócio. Uhum. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vários casos, né? Vários casos. Vamos pegar um exemplo assim. Aquele camarada lá que abriu uma mecânica pesada, por exemplo. Ele tem lá uma oficina de caminhões. Geralmente, ele começou esse negócio, o que ele era antes? Mecânico, beleza? Aí na oficina dele, o que ele é? Mecânico. Aí ele vai contratando pessoas. Não, agora o contador diz que eu tenho que tirar nota. Diz que eu tenho que fazer esse tipo de documento aqui. O que ele faz? Bom, eu contrato alguém para fazer isso. E ele continua sendo mecânico. Ah, mas agora tá vindo muito cliente, precisa de alguém para atendimento. Então ele contrata alguém para atendimento e ele continua sendo o quê? Mecânico. Então ele começa a ter um monte de ajudantes na empresa dele. Pessoas que estão ali para quebrar um galho, fazer aquilo que ele não quer fazer naquele momento. Então, se ele pensasse, vamos pensar do início, tá? Se eu pensasse assim, ó, beleza, eu tô lá na oficina, preciso do outro mecânico, maravilha, mas isso aqui é complexo demais. Então, eu posso pegar outros mecânicos para fazer o que é não complexo, mais simples, mas que vão dando vazão ao meu trabalho, que eu possa ir crescendo e treinando essas pessoas para assumir isso que é mais complexo. Sim. Só que aí que você vê, ó, aí que entra a parada aqui, ó. Se eu não paro, tira uma pausa estratégica para pensar isso. Quando que isso vai acontecer? Aí faz todo sentido o que a gente vem falar aqui de pausa estratégica, não é? Com toda certeza. Vamos aos pedidos finais? Vamos lá. A gente está aqui conversando com você, fazendo uma pausa estratégica na tua vida, porque isso aqui também é pausa estratégica. Então eu vou te pedir uma coisa bem simples. Curte esse vídeo. Encaminha esse conteúdo para as pessoas que você vê que precisam ouvir disso que a gente está falando e realmente fazer a coisa acontecer na tua vida. E seguir o canal também, eu acho muito importante. Com certeza, seguir o canal. Né? Exatamente. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.